podem sentar e, ao sentar, converse um pouquinho com Deus. Feche os teus olhos só para dizeres algo a Ele que é muito imprescindível para que algo aconteça no teu coração. Diz para Ele: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Fala comigo nesta manhã. Peço em nome de Jesus que Tu me faças ouvir esta outra voz. Que sei, Senhor, que por trás da minha voz há uma outra voz. Que Tu a faças ouvir, em nome de Jesus. Amém. Determinou o rei que os escravos fossem alimentados das finas iguarias que ele comia, que ele bebia. Determinação, o poder que alimenta a fé. Diga isto comigo. Determinação, o poder que alimenta a fé. A palavra de Deus diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé é dom de Deus. Em Efésios 2 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Fé é um dom de Deus, mas determinação é o alimento da fé. Diga isso comigo. Fé é um dom de Deus, mas determinação é o alimento da fé. Outra vez, fé é o dom de Deus, e determinação é o alimento da fé. Isto porque Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Há dois tipos de determinação. No mundo existem dois tipos de determinação. Aquela que vem da lei. O rei determinou que todos comessem assim. As leis determinam o nosso comportamento. As leis regem como devemos agir, nos comportar no dia a dia. Há a determinação por força da lei, na qual todos nós estamos. Todos estamos debaixo da lei. Todos obedecemos a algum tipo de lei. Esta determinação que é feita por força dos outros é o que condiciona o nosso comportamento. Mas a determinação feita no coração é que transforma as coisas impossíveis em coisas possíveis. A Bíblia Sagrada diz que assim também a fé, se não tiver as obras, por si só está morta. Fé sem obras é morta. Não adianta crer sem atitude. Crer, a Bíblia diz que até os demônios creem em Deus. A questão não é crer. Para você que está aí vivendo suas lutas, suas agruras, suas dificuldades e diz: eu creio em Deus, eu peço a Deus, eu falo com Deus e nada acontece. Eu sei, você crê. O problema não é estar no que você crê. A grande dificuldade da nossa fé não está naquilo em que cremos, porque acreditamos em Deus. A grande dificuldade da nossa fé está na operosidade da nossa fé. O que faz a tua fé ser operosa é a determinação do teu coração. Porque, meu querido, a fé é a antecipação de um fato. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos ler comigo o que é que diz? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, se é algo que eu espero, eu não estou vendo. É a convicção de fato que eu não vejo. Então, na verdade, fé é a antecipação de um fato. Fé é a concretude da minha crença. Fé é eu dar forma àquilo que não existe, é eu trazer à existência aquilo que ainda não se fez concretude. Fé é esta certeza, é a absoluta certeza de coisas que se esperam e de fatos que se não veem. Eu tenho fé que vou chegar lá, mas se eu não sair do lugar, jamais chegarei lá.
Tem gente que diz: eu creio que vou chegar a Deus, mas não faz nada para se aproximar de Deus. Portanto, meu querido, a determinação é a preparação do solo do coração para que a semente da fé germine. Deus nos dá a fé, Deus te dá como dádiva, mas é o teu coração o terreno fértil para que a fé se torne concreta. É a determinação que faz a diferença. O rei determinou que Sadraque, Mesaque, Abdênego e Daniel comessem só das finas iguarias, mas Daniel determinou no seu coração não se contaminar. Daniel teria que obedecer às leis. E esta é a determinação de fora para dentro. Mas Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Esta é a determinação de dentro para fora. O que rege tua vida? As determinações de fora para dentro? Então tu és mero robô. Ou o que rege a tua vida são os princípios e valores que tu tens de dentro para fora, que fazem com que teu comportamento seja diferente, mesmo diante da força ditadora daqueles que mandam. O que faz diferença em ti, querido? Jesus teve determinação. Ele começou o seu ministério assim. Estava numa festa de casamento, todo mundo ali se divertindo, faltou vinho. Alguém chegou a Jesus, Maria chegou a Jesus e disse: filho, faltou vinho. Ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Não chegou ainda a minha hora. Mas quando chegou a hora de Jesus, a Bíblia diz que ele determinou. Vamos ver o que está escrito em João 2,7, leia comigo. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram. Então, totalmente. Então, lhes determinou: tirai agora e levai-a ao mestre-sala. E eles o fizeram. Jesus mandou que enchessem de água as talhas. Eles encheram. Não há nenhum problema encher talhas de água. O problema é achar que havia alguma coisa ali. E porque encher de água as talhas é obediência a uma ordem comum. Mas determinar que levassem aquela água para o mestre-sala não é ordem comum. Determinar é dizer: faça o que eu estou dizendo. Leve a água ao mestre-sala, porque estava faltando vinho. Quem estava levando dizia: é loucura. É loucura levar a água para o mestre-sala quando está faltando vinho. Obedecer e encher umas talhas é fácil, é o óbvio. Loucura é pegar aquilo que não é tomar aquilo que não existe, tomar na mão e sair determinado, dizendo: eu vou, eu chego lá. Determinou-lhes que levassem ao mestre-sala e eles obedeceram, eles o fizeram. Eles não sabiam porque estavam fazendo, mas eles fizeram. Deus elogia determinação, meu filho. No meio de 2 milhões de pessoas num deserto, 2 milhões de pessoas, Deus elogia uma única pessoa. Uma única, é uma só. Pense na redundância do que eu estou dizendo. No meio de 2 milhões de pessoas, Deus elogia um homem por sua determinação. Está em Deuteronômio capítulo 1, versículo 34. Pode ler comigo esse texto? Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Determinou seguir ao Senhor. No meio de 2 milhões, um determinou no coração seguir ao Senhor. Ele e Calebe, Josué e Calebe foram os únicos que experimentaram pisar na terra antes da conquista e tomar posse da terra depois da conquista. De 2 milhões, só 2 o fizeram, mas não me importa a quantidade, importa que Deus elogiou a firme determinação de um homem de estar obediente a um propósito do seu coração.
A Bíblia Sagrada diz que tudo tem um tempo determinado. Leia comigo Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga outra vez: tudo tem seu tempo determinado, e para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado. Deus está no controle de todas as coisas. Mas toda fé só se concretiza através da determinação. Determinar é dar término, é dar uma objetividade. Tu tens objetivos na tua vida, ou tu vives movido pelas promessas alheias, pelas promessas dos outros? Deus te fez promessas, filho, e Ele vai cumprir as promessas que fez ao teu coração. Porque a palavra de Deus nos garante que Deus se interessa por aquele que se determina a crer nele. Leia comigo Isaías 26, versículo 3, o que diz? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Deus garante conservar em paz aquele que tem determinação no seu coração, aquele que tem um propósito firme, inabalável, indestrutível. Constrói teus propósitos assim, querido. Promove no teu coração determinação para alcançares aquilo que acreditas, e dá o primeiro passo, prossegue, porque Deus conservará em paz aquele cujo propósito está em Deus. Firma tua fé no propósito, na determinação, e algo extraordinário irá te acontecer. Talvez você esteja aqui dizendo: mas eu acredito, já lutei tanto, mas são tantas as barreiras, são tantos os impedimentos, são tantos os empecilhos. Querido, se você vive por fé e não tem objeção, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada, porque aquele que vive por fé começa de cara já a enfrentar a hostilidade, a enfrentar a objeção, a enfrentar o obstáculo. Por isso que a fé é a antecipação do fato, porque o obstáculo da fé é dizer: cadê? Eu não estou vendo. Tomé disse isso: eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu colocar a mão na mão dele, e se eu colocar a mão no lado dele. Se eu não vir, eu não acredito. Tu tens uma fé que precisas ver primeiro para poder crer. Jesus olhou para Tomé e disse: Tomé, vem, põe a mão aqui na minha mão, põe a mão no meu lado. E ele prostrou-se e adorou a Deus. E Jesus olha e disse: Tomé, porque tu me viste, creste? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Bem-aventurados são os que não viram e creram, porque os que não viram e creram determinaram ver no seu coração. Entendeu? Porque os que não viram e creram determinaram ver no seu coração. Por isso, uma mulher foi elogiada na Bíblia Sagrada. Uma mulher sem nome. Ela sofria há 12 anos de uma hemorragia que não conseguia estancar. Gastou tudo que possuía com médicos e não deu jeito. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela pensou no coração dela. Ela disse no coração algo inusitado: se eu for até ele e tocar só na orla das suas vestes, eu serei curada. Esta mulher determinou no coração enfrentar todas as barreiras, as multidões, as objeções, o preconceito, a hostilidade. Ela determinou no coração ir até Jesus e tocar as suas vestes. O que determinaste no teu coração, tu vais receber. Tu vais receber se tomares o primeiro passo, se deres o primeiro passo.
Ela venceu as multidões, ela venceu os discípulos, ela venceu as dificuldades de passar por entre a multidão, tocou somente na orla do vestido de Jesus, e Jesus parou e disse: alguém me tocou. E Pedro, com as respostas óbvias, lógicas, disse: claro, Senhor, todo mundo está te empurrando, todo mundo está se encostando em ti. Aí Jesus disse: não, meu filho, é que alguém me tocou com determinação, alguém me tocou com perseverança, alguém me tocou além do físico, além do aparente, além do exterior, alguém me tocou de dentro para fora, por isso que de mim saiu poder. E ela, timidamente, escondida, juntou coragem e disse: fui eu, Senhor. Porque eu dizia no meu coração, dizia comigo mesmo: se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. Quando ela disse isso a Jesus, Jesus olhou para ela e disse isso aí, a última frase, o que diz? E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Querido, tu tens fé? Então que tal de hoje em diante começar a alimentar tua fé com atitude? Que tal de hoje em diante começar a alimentar tua fé com determinação? Que tal de hoje em diante decidires em ti mesmo, no teu coração, não te contaminares com as determinações alheias, mas firmares o propósito no teu coração, para que tu tenhas a experiência disto aí? Leia comigo bem firme: sem desejo não há milagres, sem fé não há poder, e sem obediência e determinação não há realização. Ele vai realizar uma grande obra na tua vida. Ele te deu de presente a fé, e Ele hoje olha para ti e diz: filho, e agora? Dá o primeiro passo, começa a andar, porque eu vou realizar todo o meu propósito na tua vida. Ele vai fazer isso em você hoje. Qual o desafio da sua fé? Revista a sua fé com determinação, porque em breve a fé trará à existência aquilo que não existe, e tu vibrarás de alegria pela vitória de Jesus, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, e que tu regues o teu coração com a determinação, como Daniel o fez. Vamos louvar o nome do Senhor. Curva a tua cabeça, conversa com Deus agora. E ao conversares, rega teu coração com a decisão de dares o primeiro passo hoje. Vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vencer.
isso que eu quero, Senhor. Regar com determinação o meu coração, o solo da minha alma, para que a semente da fé germine, para que a árvore de fé cresça e os frutos venham no tempo próprio. Ajuda-me a ter nesta manhã a firmeza de propósito, de seguir naquilo que creio, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.